Quanta gente se lembra do chamado 123? Os distúrbios ocorridos em Macau em finais de 1966, que foram produto da convulsão social gerada pela Revolução Cultural que envolveu a China durante uma década. Começou precisamente em 1966 e durou até 1976. O que poucas pessoas saberão é que o 123, para além de uma tentativa de desalojar as forças nacionalistas que se encontravam ativas em Macau contra o regime comunista, constituiu essencialmente um ensaio destinado a obrigar o governo britânico de Hong Kong a fazer o mesmo às forças do Kuomintang, que, tal como em Macau, dominavam os sindicatos, os clubes e as associações em geral. Em Macau, os distúrbios saldaram-se num pedido de desculpas do governo português, o encerramento de todas as representações nacionalistas e o reconhecimento de que a soberania sobre o território residia de facto em Pequim e não em Lisboa. O epílogo de Macau foi precisamente o oposto do que se viria a verificar em Hong Kong no verão de 1967, ou seja, poucos meses depois das ocorrências de Macau. Aqui o pretexto para o desencadear dos tumultos foi as obras numa escola da Taipa que o governo mandou embargar. Em Hong Kong foram as reivindicações dos operários do ramo das flores artificiais que serviu de pretexto para a denúncia das condições de exploração desenfreada do trabalho que se verificava na colónia britânica num processo que não conheceu conciliação e que se desenvolveu em crescendo até à quase total paralisação do território. Os acontecimentos de Hong Kong ainda hoje permanecem envoltos num manto de silêncio. Pouco se fala deles, se é que se fala de todo. Quem enfrentou o tabu foi Gary K. Wai-cheong. Neste livro chama-se Hong Kong Watershed, de 1967 Riots. Gary K. Wai-cheong, o autor. O livro analisa as causas e as repercussões dos distúrbios de 1967, que foram vistos como o grande calafrio de Hong Kong do pós-guerra. Trata-se do primeiro livro em inglês a abordar os acontecimentos e o autor baseou-se para o escrever em documentos secretos desclassificados pelo governo e nos testemunhos de personalidades que participaram a vários níveis nos acontecimentos. Entre as figuras ouvidas conta-se Jack Cater, um alto funcionário da administração britânica de Hong Kong que desempenhou várias vezes as funções de governador durante ausências e impedimentos dos titulares dos cargos. Sir Jack Cater desempenhou, nessa altura, um papel de grande relevo na resolução do conflito, nomeadamente nas conversações secretas levadas a cabo entre a administração britânica e o Partido Comunista da China. Diga-se que só os testemunhos aqui trazidos por Gary K. Wai-cheong valem o livro, mas não só. A obra acaba por esclarecer muitas das sombras que ainda hoje ocultam os quês e porquês dos tumultos de 67 em Hong Kong, mas curiosamente contribui também para derramar alguma luz sobre o 123 aqui de Macau. Neste aspecto, salienta o papel do antigo líder da comunidade chinesa de Macau, Owen, que ao longo desses 2 anos se desdobrou em contatos entre aqui o território, Hong Kong e Cantão. E diga-se que a sua voz era ouvida nos mais altos círculos da política, tanto britânica como portuguesa ou chinesa. E aqui está precisamente outro ponto de interesse que destaco deste livro. Owen, o pai do primeiro chefe do executivo da região administrativa especial de Macau, Edmund Ho. A sua biografia está ainda por fazer. Esta omissão é tanto mais curiosa quanto Owen liderou a comunidade chinesa de Macau e as suas principais associações. Refiro-me, por exemplo, à Associação Comercial, que era uma espécie de governo sombra de Macau ao longo de mais de 3 décadas. Outras figuras de secundário interesse já mereceram maior atenção dos biógrafos. Bom, mas este livro põe também em destaque as formas diferentes como os governos de Hong Kong e Macau encararam os desafios muito semelhantes, diga-se, com que se confrontaram. Por um lado, Macau, que vivia num regime ditatorial com supressão das liberdades fundamentais, nomeadamente a liberdade sindical, o direito à greve e a liberdade de expressão. Aparentemente, a ditadura que vigorava em Macau poderia levar a crer que seria mais fácil reprimir os protestos. Por outro lado, Hong Kong, onde as liberdades fundamentais estavam em vigor, o que aparentemente poderia fazer crer
ser bem mais difícil lidar com uma situação tumultuosa como foi aquela que se viveu em 1967. Mas foi precisamente o contrário. Macau rendeu-se às exigências dos guardas vermelhos sem condições, enquanto que Hong Kong, bem pelo contrário, acabaria por sair vencedora da situação. Não tocar nos interesses nacionalistas, que ainda hoje se reconhecem ali, e terem posto fora de circulação os principais líderes esquerdistas que sofreram penas de prisão, mas que principalmente ficaram para sempre politicamente neutralizados, o que constituiu na altura um ato arriscado do governo britânico perante uma China onde a revolução cultural tudo submergia. A derrota da esquerda em 1967 pode explicar hoje algumas situações políticas que continuam a diferenciar Macau de Hong Kong. Bom, mas falta agora falar do autor deste livro. Chama-se Gary K. Wai-cheong e é jornalista desde 1991. Começou a trabalhar como repórter no jornal Tsingtao Daily e depois, sucessivamente, no Overseas Chinese Daily, Yangzhou Zoukan e no South China Morning Post. Nesses jornais, focou a sua atenção no setor da educação, mas também nos assuntos políticos e nas questões ligadas à integração entre Hong Kong e o continente chinês. Gary Cheong começou a interessar-se pelos distúrbios, que aqui trata, em 1996. Das investigações que levou então a cabo, resultou Inside Story of Hong Kong, The Riots of 1967, uma monografia que publicou em chinês. Com esse trabalho, ganhou o prémio Imprensa dos Direitos Humanos na classe de publicações em revista, que lhe foi concedida em 1998, conjuntamente pela Associação dos Jornalistas de Hong Kong e pela Amnistia Internacional. Hong Kong's Watershed, The 1967 Riots, Gary K. Wai-cheong. Volto para a semana com mais livros e mais autores.